Oi, gente! Tudo bem? Começando aqui, segunda-feira, mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como é que funciona, todo domingo eu posto uma caixinha de perguntas e coloco também lá pra vocês um post pra vocês deixarem as dúvidas de vocês. E aí a gente se encontra toda segunda-feira, às 8h04, pra tirar as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Como vocês já sabem, eu vou tentando encaixar as dúvidas que vão surgindo aqui, mas a prioridade é as perguntas que vocês me enviaram no final de semana, tudo bem? Oi, Nara! Bom, já pra conferir quem tá com a sua garrafa de água, dessa vez eu já vim com uma maior, porque não tava dando conta aquela garrafa, 600 ml é muito pouco. Todo mundo com a garrafa de água aí? Não esquece de compartilhar essa live, deixar um like de vocês, pra me ajudar a distribuir essa live pra mais pessoas. E assim, cada vez mais gente começar a conseguir se entender e entender a sua enxaqueca. Vamos lá? Bom, vamos lá. Ali a Nara tá com a garrafa de água, muito bem. Enquanto vocês vão deixando o like de vocês, enviando lá pelo aviãozinho, compartilhando a nossa live, vou tomar já um gole dessa água deliciosa. Prontas pra começar? Bom, vamos lá, gente. Vou começar porque eu achei muita pergunta. A Ana Cláudia mandou assim, ó. Oi, Fer, tudo bem? Fer, a enxaqueca tem a ver com algum trauma na infância? Decorrente a uma situação vivida que causou perda vocal por 3 meses e ter presenciado tudo? Grata, beijos. Ana, na verdade, a gente aceitar, né, assumir que a sua enxaqueca é causada por um trauma de infância, é dizer que ela tem um componente psíquico muito forte envolvido, né? Pode ser sim que algum evento que tenha te marcado muito tenha gerado alterações em você e que possa ter propiciado um ambiente mais favorável para crises de enxaqueca. Mas não tem como a gente afirmar que isso acontece de fato, tá? Mas o que eu quero ressaltar, né? Se veio pra você essa sensação, sabe? Eu sempre falo aqui, autoobservação, observe o seu corpo dá sinais. Se pra você existe essa ligação, tá? Não tem quem possa dizer que não exista, tá? Então, assim, tente reviver esse momento de uma outra forma, né? Se foi algo tão marcante na sua infância, que tá vivo em você até hoje, de uma forma negativa, né? Busque o suporte psicológico pra trabalhar isso. Por quê? Porque diretamente isso não pode estar relacionado com a sua crise de enxaqueca, mas isso pode fazer com que você tenha desenvolvido uma personalidade mais ansiosa, pode ser que tenha deixado traumas, marcas realmente na sua personalidade, que favorecem aí sim o surgimento, né, das crises de enxaqueca. Tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Ai, gente, eu preciso parar pra ler isso aqui. Olha a Gislene mandando: Fer, estou fazendo as mudanças de hábito, já estou há 7 dias sem dor. Que delícia! Parabéns pela sua determinação, pelo seu esforço. Respondi uma pergunta no Fer Me Explica nos stories hoje ainda, sobre isso também. Me perguntaram, teve uma pessoa que tá fazendo as mudanças de hábito e teve episódios de dor, e ela veio perguntar pra mim se isso era normal. Não sei se vocês já viram, eu respondi essa pergunta já. Gente, isso pode acontecer, principalmente nos primeiros 30 dias de mudança de hábito. A gente tem que entender que a gente vem de uma série de desequilíbrios, né, de uma vida, né? Quem aí sofre com enxaqueca há uma semana, né? Quase ninguém. Então são anos de hábitos que não eram saudáveis, que não eram ideais pra quem sofre com enxaqueca. E aí quando a gente começa a mudar isso, o nosso corpo não gosta, ainda que seja uma mudança pra melhor. O cérebro de quem sofre com enxaqueca não gosta de mudanças. Então pode ser sim que surjam episódios de dor ao longo desse processo, tá? Faz parte, tá bom, gente? É totalmente esperado até. Vamos lá. Próxima pergunta. A Gi, exatamente a Gi que acabou de comentar que tá sem dor, ela colocou: Fê, 7 anos atrás fiz esterectomia parcial, ficando somente o colo do útero. Isso tem relação com a enxaqueca? Gi, o que acontece? Né? Independente se você deixou uma parte nessa esterectomia, quando a gente fala de esterectomia, quando a gente fala da retirada dos ovários, né, o que a gente tem que entender também é que isso leva uma alteração na nossa produção hormonal, tá? E desequilíbrios hormonais, eles podem sim favorecer o surgimento de crises de enxaqueca. Mas tem uma outra pergunta que fala sobre hormônios também, que vai chegar, que eu já dei uma olhada. E aí eu vou explorar um pouco mais sobre como a gente melhorar
a nossa qualidade hormonal, a nossa saúde hormonal, beleza? Então sim, pode ter uma relação, mas não se preocupe porque isso não é um fardo que você vai ter que carregar, não é porque tem essa alteração que você vai ter que culpar isso, né, pelas suas crises de enxaqueca. Quer dizer que existem alguns outros hábitos que você vai ter que controlar melhor justamente para regular essas alterações hormonais, tudo bem? Bom, vamos lá. A Paula colocou assim, ó. Tenho dor de cabeça, sempre dói o mesmo lado. Por quê? Paula, essa é uma característica da enxaqueca, tá? Não necessariamente vai doer sempre do mesmo lado, mas é uma dor que normalmente a gente fala que é uma M. Ela dói em metade, tá? Então pode ser que numa crise doa mais de um lado, pode ser que numa crise doa mais no outro. Na grande maioria das pessoas, ela varia. Mas pode acontecer dela não variar. Isso é uma característica da enxaqueca, tá? Ser sempre metade, tudo bem? Uma dor na metade da cabeça. Deixa eu ver aqui. A Linda Santos perguntou assim: por que às vezes eu como de tudo e não dá enxaqueca? Tipo chocolate, queijo amarelo, vinho, panetone. Olha, tá no clima de Natal já. E às vezes como só um pedacinho e lá vem ela. Linda, o que a gente tem que entender? Que o nosso corpo precisa de um equilíbrio. Pode ser que naquele dia que você comeu o chocolate, tomou o vinho, comeu o panetone, né, você tinha tido uma noite de sono melhor, você tinha se alimentado melhor, né, nas outras refeições, você tinha tomado bastante água, você tinha feito atividade física, ou você estava com o nível de estresse mais baixo. Então quer dizer o quê? É sempre importante vocês lembrarem que o que eu costumo comentar? Dificilmente, quando a gente está com outros fatores em equilíbrio, um único fator isolado vai fazer com que a gente tenha uma crise de enxaqueca muito forte, tá? Então quer dizer o quê? Pode até ser que você não estava com todos os fatores em equilíbrio, mas, por exemplo, o seu gatilho mais forte é o estresse. E o estresse, naquele momento em que você estava comendo, naquele dia que você estava comendo, ele não estava um estresse num nível muito elevado. Então, isso não foi o suficiente. Você conseguiu ingerir aquele alimento sem ter uma crise de enxaqueca. Por quê? Porque precisava de um outro gatilho para você ter essa crise. Por isso que eu sempre falo pra vocês, quando a gente começa a fazer o tratamento com mudanças de hábito, o que acontece? A gente começa a observar que o paciente chega assim pra mim: Fer, não posso comer isso porque é gatilho, não posso comer aquilo porque é gatilho, não posso comer aquilo porque é gatilho, não posso fazer isso porque é gatilho, não posso tomar sal porque é gatilho. O que a gente faz? A gente reequilibra os fatores bases. E aí o que acontece? A gente tem que reavaliar esse paciente, porque os gatilhos mudam. Por quê? Porque quando você tá com as coisas em equilíbrio, com essa base em equilíbrio, que são esses 5 fatores que eu falo, o que acontece? Raramente um único fator isolado vai fazer com que você tenha uma forte crise. E é aí que entra, não sei, algumas pessoas que estão presentes na live já perguntaram sobre o tratamento, eu já respondi por direct como é que funciona. E aí eu explico que ele tem 3 fases, né? O método empoderamento, ele é baseado em 3 fases. E na última fase do método é a fase que a gente chama de fase vida. É nessa fase que a gente vai reavaliar quais são os seus gatilhos hoje, depois que você tem todos os equilíbrios, né? Tá tudo equilibrado na sua base, né? A gente reavalia pra ver quais são os seus gatilhos, porque isso vai variar. Ou seja, podia ser que naquele dia que você comeu, alguns dos fatores que costumam estar em desequilíbrio estavam em equilíbrio. E aí aquele alimento sozinho não foi suficiente para deflagrar uma crise de enxaqueca. Tudo bem? É isso que acontece. Vamos lá. Ali, a Linda também manda assim, ó: tenho a sensação de que o lado esquerdo da dor incha. Será que meu cérebro incha também? Não, Linda, é uma sensação que pode acontecer mesmo. Às vezes a gente acha que o cérebro tá expandindo na nossa cabeça, assim, e vai arrebentar nosso crânio. Ou às vezes que o nosso crânio tá apertando o nosso cérebro e vai esmagar ele. Isso pode acontecer como um sintoma de dor em aperto, que a gente fala. E o que acontece? O lado da sua cabeça que tá inchado, que tá com a crise, né, que tá doendo, ele pode de fato inchar. Algumas pessoas vão inchar o olho, algumas pessoas vão inchar metade do rosto, algumas pessoas chegam a inchar o rosto inteiro, né? E aí quando a gente fala de enxaqueca crônica, isso pode ser até um problema, porque esse paciente incha tanto que ele acaba ficando com um edema constante no rosto, e isso incomoda muito esteticamente, sensorialmente, isso também acaba incomodando muito. Então pode acontecer, tudo bem? A Adriana mandou assim: como tomar própolis com limão pra enxaqueca? Adriana, bom, a gente tem que lembrar alguns fatores. Nem todo mundo vai né, se dar bem com o limão. A gente tem que lembrar, eu já passando lá numa das dúvidas que vai chegar, mas enfim, sobre as frutas cítricas. Nem todo mundo que sofre com enxaqueca lida bem com frutas cítricas, tá? Se você não tem problemas com as frutas cítricas, você pode consumir
fazendo esse shot matinal com meio suco de limão, 20 gotinhas de própolis, se for própolis, extrato de própolis aquoso, são 20 gotas, e 10 gotas se for o extrato de própolis alcoólico. O que acontece? Esse shot, ele é anti-inflamatório e antioxidante, tudo bem? Ele ajuda, principalmente logo de manhã, ele é muito bacana pra gente dar um shot, literalmente shot, anti-inflamatório natural pro nosso corpo, tá bom? Mas a gente tem que levar em consideração se as frutas cítricas são ou não são um gatilho pra você. A gente já sabe que para alguns pacientes que sofrem com enxaqueca, né, o excesso de frutas cítricas pode ser um gatilho para crises. Então isso tem que vir de uma autoobservação sua, tudo bem? Vamos lá, vamos para as perguntas do Instagram que vocês enviaram. Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui, gente. A Silva mandou assim: oi, Fer, queria saber o que seria o zumbido que escuto por uns 2 dias antes da enxaqueca. Muito desconfortável. Será que é enxaqueca com aura? Olha, a gente tem que observar alguns fatores. Silva, o zumbido no ouvido, ele pode vir como um sintoma da enxaqueca, tá? Principalmente quando a gente tá falando de uma enxaqueca vestibular, que é aquela que costuma vir como uma tontura também. A gente tem essa possibilidade. A gente tem que observar que o zumbido no ouvido, ele também pode ser causado por alterações na ATM, que é essa articulação aqui. Então a gente chama de DTM. Quem sofre com DTM também pode ter zumbido no ouvido. Então precisa observar se não é isso. Fer, como é que eu vou saber se eu sofro com DTM? Bom, primeiro, para saber se você tem mesmo DTM, você precisa passar com um dentista. Mas você pode começar a se observar, que é o que a gente sempre conversa aqui. Como que você vai fazer isso? Bom, se você acorda logo de manhã, bem assim, acordou de manhã, a primeira coisa que você sente é dor. Pode ser que tenha uma relação com DTM. Se você percebe que quando você abre ou fecha a boca, estala, faz barulho, trava a mandíbula, também é sinal de que tem um distúrbio aí nessa articulação. Se você tem costume de apertar os dentes mesmo sem perceber, ou se você desgasta os dentes porque você range os dentes de noite, também é DTM. E aí a DTM pode levar a zumbido também. Além disso, alguns estudos já mostraram que pacientes que sofrem com enxaqueca e têm zumbido, muitas vezes isso está relacionado a pontos gatilhos, a gente chama de trigger points. O que acontece? Existem alguns pontos que a gente precisa observar que quando eles estão muito tensos, eles podem manifestar sintoma como zumbido no ouvido, tá? Eu já fiz uma outra live de automassagem que eu ensinei a fazer massagem para pegar nesses pontos. E tem um vídeo sobre zumbido no ouvido também. Dá uma olhada nesse vídeo que, se eu não me engano, nesse vídeo eu ensino a fazer a massagem pra liberar esses trigger points, tá bom? Vamos lá. Fer, eu sim mandou assim: Fer, eu gostaria de saber se a enxaqueca tem alguma ligação com a vitamina B. Olha, sim, alguns estudos já mostraram que déficits relacionados à vitamina D podem sim influenciar para a manifestação de crises de enxaqueca. Isso não quer dizer que déficits vitamínicos sejam a causa. A gente precisa sempre lembrar que a causa da enxaqueca, a enxaqueca é um distúrbio neuroquímico do nosso cérebro. Não é uma fruta, não é uma vitamina que causa enxaqueca. O que a gente pode ter é o quê? Déficits vitamínicos podem propiciar um ambiente mais favorável para o surgimento das crises. E as vitaminas B, do complexo B, principalmente a B6, a B2 e a B12, elas estão intimamente relacionadas a esse ambiente favorável. Então, antes de a gente pensar numa suplementação de vitamina, que deve ser feita junto com o seu nutricionista, você tem que pensar em incluir alimentos ricos em vitaminas do complexo B na sua alimentação. Então a gente tem, por exemplo, alimentos de origem animal, né? Então a gente tem frango, ovo, a gente tem espinafre, salmão. Eu jogo espinafre no meio como se fosse de origem animal, né? Vocês percebem, minha cabeça ótima, né? Mas enfim, espinafre também tem vitamina B. A gente tem que se alimentar de alimentos ricos em vitamina B antes de pensar numa suplementação. Por quê? O que a gente tem que entender? Eu recebo muitas mensagens de vocês falando assim: Fer, eu suplementei tal coisa. Inclusive no Fer Me Explica, no Stories, alguém me mandou assim: Fer, quero suplementar magnésio, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que a gente tem que entender é como que tá a sua saúde intestinal. E antes da gente sair suplementando, a gente precisa conversar com o neurologista, tudo bem? Ah, Fer, mas eu fui no neurologista e ele me passou só remédio convencional. É aí que entra a questão do empoderamento. Você precisa entender que em alguns casos a medicação vai ser necessária, mas que você também pode manifestar os seus interesses na consulta. Então você pode manifestar para o seu neurologista que nesse momento, por exemplo, o que eu mais recebo é paciente que manda assim pra mim: Fer, passei no neurologista, ele me passou tupiramato.
não quero tomar. Aí eu pergunto, por que você não quer tomar? Ah, porque eu não sabia que ele era remédio que não é pra enxaqueca, não sei o que. Aí eu sempre explico, né, que na verdade são poucos, né, na verdade só os anticorpos monoclonais que foram desenvolvidos, né, especificamente pro tratamento da enxaqueca, que os outros remédios são emprestados e que tudo isso tem que ser argumentado junto ao seu neurologista. Se você não se sente à vontade pra conversar com o seu neurologista e expor que você tem receio de tomar tal remédio, que você não quer tomar tal remédio, enfim, né, e perguntar dos efeitos colaterais, mude de neurologista. Você precisa ter esse vínculo com o seu neurologista. Você precisa confiar no seu neurologista. Inclusive, se você quiser indicação, eu conheço vários neurologistas que são muito, muito capazes de te ajudar, né? Porque são neurologistas que escutam, que conversam, que levam em consideração as suas vontades, sempre pensando na relação, né, do seu empoderamento. Justamente você tem esse papel ativo. Quando você aceita um papel passivo no seu tratamento, você espera que o remédio faça um milagre, você não vai alcançar os benefícios ideais, porque você precisa ter a sua parte dentro do tratamento. Você precisa fazer as mudanças de hábito. Sem as mudanças de hábito, remédio nenhum sozinho vai te salvar. Você precisa fazer as mudanças. Ali, vamos lá. A Marcelene mandou assim, boa noite, Fer, é verdade que quem tem enxaqueca não pode tomar água gelada? Não, isso não é verdade. Gente, eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. Deve ter gente falando essas asneiras pra vocês. Ó, o que a gente tem que entender? Algumas pessoas podem ter uma sensibilidade maior a estímulos frios e podem ter o que a gente chama da cefaleia do sorvete, que é quando você entra em contato com alimentos frios, né? Então um sorvete, uma água muito gelada, você sente um episódio de dor de cabeça. E isso não é uma enxaqueca. Agora, o que pode acontecer? Tem pacientes que também têm, sim, né, alterações de temperatura como gatilhos de crise. Isso pode acontecer, tá? Mas isso não quer dizer que, nossa, todo mundo que sofre com enxaqueca não pode tomar água gelada. Não faz sentido essa afirmação, tá bom? Cuidado com as coisas que vocês leem por aí. Ali, após iniciar tratamento com tupiramato, tive crise de ansiedade. A Pri contando. Pri, então assim, esse já é um fator que você já sabe que tem que levar isso pro seu neurologista, né? Olha, eu tive esse efeito colateral, não foi bacana, não deu pra mim. Só que assim, o que a gente tem que entender? Quando a gente começa a utilizar um medicamento, normalmente, esse medicamento, pra fazer um efeito significativo, ele vai levar de 30 a 45 dias pra começar a fazer um efeito, tá? E aí, dentro desse tempo, normalmente, a gente tem os 15 primeiros dias, que é normal, tá? Em alguns casos, é normal, eu digo assim, é comum, não é normal, é comum, em alguns casos, ter efeito colateral. Eu, por exemplo, eu sempre tive efeito colateral com todos os remédios que eu tomei. Todos. Então assim, eu nem lia mais a bula, porque se eu lesse a bula eu não ia tomar. Porque e aí eles definiram que eu era uma paciente sensível a efeitos colaterais. Então hoje em dia, vocês sabem que eu tive um problema no pé, né? Tomei anti-inflamatório pra melhorar o pé. O que aconteceu? Eu tive todos os efeitos colaterais possíveis da utilização do anti-inflamatório. Então assim, depende muito de cada paciente, tá bom? E se não funcionou pra você, não quer dizer que não vai funcionar pra outro. Mas também não quer dizer que você tenha que aceitar uma medicação que traga tantos efeitos colaterais ruins pra você, tá bom? Vamos lá. A Ana colocou assim, ó. Olá, quero saber por que quando fecha os olhos fica tipo como se tivesse umas luzes e aquele incômodo na testa. Tipo um claro, entendeste? Olha, Anne, o que acontece? Aparentemente, o que você tá falando, você fica enxergando pontinhos cintilantes, né? Quando a gente fala de uma enxaqueca com aura visual, ela pode vir com sintomas, né, visuais, como pontinhos cintilantes, pontinhos pretos no campo visual, diminuição do campo visual, visão em zigue-zague, visão dupla. Isso pode sim ser sintomas de uma enxaqueca com aura visual. Mas é importante que você busque um neurologista para ter o diagnóstico, tudo bem? O que acontece? É muito difícil quando a gente fica tentando chutar e descobrir o que a gente tem. O que você tem que fazer, que é seu papel? Se auto-observar. Então, quando você chegar na sua consulta, você saber dizer o que você sente, quando você sente, com que intensidade você sente, com qual frequência você sente. É por isso que a gente faz o diário da enxaqueca. E eu falo muito para as minhas pacientes. Elas falam, mas meu neurologista não me pediu o diário. Não tem problema. O diário não é para ele, o diário é para você.
Você precisa se entender. Mas é importante que na consulta você leve sim o seu diário, para que você consiga lembrar, né, e mostrar para ele o que você já observou. Isso é importante na decisão de qual tratamento ele vai sugerir para você. Tudo bem? Vamos lá. A Cristiane mandou assim: Fer, como eu sei que tem enxaqueca com aura? Cris, o que a gente precisa lembrar? Quando a gente fala de enxaqueca, a enxaqueca é uma doença que não tem um diagnóstico de imagem. Você vai fazer uma tomografia, vai vir normal. Você vai fazer uma ressonância, vai vir normal. Você vai fazer um eletroencefalograma, vai vir normal. Eles podem vir alterados por outros motivos, tá? Mas se a gente tá falando de enxaqueca mesmo, essas alterações que podem até vir, elas não vão estar relacionadas à sua crise de enxaqueca. A enxaqueca, então assim, o diagnóstico é feito o quê? Através do seu relato, através dos seus sintomas, tá? Por isso que é um neurologista ou um clínico, tem casos que o clínico também dá o diagnóstico da enxaqueca. O que acontece? Você precisa lembrar que quando você vai observar, quando a gente fala de enxaqueca com aura, existem alguns tipos de aura, né? A gente já falou bastante aqui, mas vamos repetir se você perguntar, porque você perdeu esse capítulo, né? Então a gente tem aura visual, a gente tem aura motora, a gente tem aura de fala, a gente tem aura sensorial. Quando a gente fala de aura visual, é essa, você enxerga em zigue-zague, ou, tá, gente, não necessariamente tem tudo isso, ou visão dupla, ou pontinhos brilhantes, ou pontinhos pretos, ou diminuição do campo visual. Quando a gente fala de uma aura de fala, é aquela que você tem a palavra na cabeça, tá tudo elaborado, você quer falar e você não consegue, sai embaralhado, não sai a palavra de jeito nenhum. Quando a gente fala de uma aura sensorial, é aquela aura que você tem formigamento ou dormência em metade do corpo. É uma aura que assusta bastante. Quando você começa a ter esse tipo de aura, muitas vezes, muitos pacientes correm pro pronto-socorro achando que estão tendo um AVC, porque é uma sensação muito estranha de formigamento, dormência no corpo, tá? E a gente tem a aura vestibular, né? Que ela vem como uma tontura antes da dor de cabeça em si, da enxaqueca se instalar. É importante que a gente lembre que a aura, gente, normalmente, ela tem uma duração que varia de 5 minutos até 60 minutos. E, de uma forma geral, ela acontece antes da dor de cabeça em si se instalar, tudo bem? Ó, essa pergunta aí é importante. A Tata L mandou assim: por que desmaio nas crises? Menina, isso não é normal, tá, gente? Desmaiar nas crises, nariz sangrar, isso não é normal pra crise de enxaqueca. Agora, se você desmaia nas crises, eu espero que você esteja fazendo um acompanhamento muito correto com seu neurologista. Que você tenha feito os exames de imagem para descartar a possibilidade de ser alguma outra alteração e não uma enxaqueca, e que você esteja tratando corretamente essa dor, porque não é normal desmaiar nas crises de enxaqueca, tá bom? A Dal Carvalho mandou assim: com quantas doses o Pazurta começa a fazer efeito? Tomei dia 26 duas e vou tomar assim por 1 ano. Dal, o que acontece, né? A gente precisa observar que, assim, eu tava até assistindo outro dia uma atualização sobre os anticorpos monoclonais, né? Que tem o Pazurta, o Engalit, o Ajove. O que a gente precisa entender, né? A gente não tem estipulado ainda um número exato de doses que cada paciente tem que tomar. Isso vai vir como? Isso vai vir de uma conversa sua com o seu neurologista. Por quê? Ele vai levar em consideração a frequência das suas dores, a intensidade das suas dores, o quanto ela é incapacitante, quais tratamentos você já tentou, tá? Tem muita gente que ficou bem animada com essa questão dos anticorpos monoclonais, mas a gente precisa entender que também não é pra todo mundo, né? Os neurologistas, de uma forma geral, não estão indicando os anticorpos monoclonais pra todo mundo. É principalmente para aqueles pacientes que tiveram muitos efeitos colaterais com outros medicamentos ou que não responderam a outros medicamentos, tá? A outros tratamentos medicamentosos. Tem alguns estudos que apontaram melhora desde o primeiro mês, tá? E eu tenho uma paciente que teve melhora desde o primeiro mês de aplicação. Ao mesmo tempo, tem outros estudos, que a grande maioria dos que eu vi, que eles mostram uma melhora a partir da 3ª aplicação. Isso vai depender do seu organismo, vai depender de como o seu organismo vai responder. É por isso que eu acho estranho você já ter pré-determinado que você vai tomar durante 1 ano a dose dupla de Pazurta, tá? Até porque não são em todos os casos que são dadas a dose dupla, né? 140, normalmente é 70 miligramas. Mas isso cabe à sua conversa com o seu neurologista. E essa era uma dúvida que, gente, é importante que você pergunte pra ele: como que você aceita tomar
a injeção lá e não pergunta pra ele quando que vai começar a fazer efeito. Ele provavelmente ia te dizer a mesma coisa. Não tem como a gente saber se vai ser na primeira, na segunda, na terceira dose. Precisa ir observando, tudo bem? Mas lembre sempre de perguntar isso pros seus neurologistas, tá? É importante que você tenha segurança e se sinta confortável para tirar suas dúvidas durante a consulta. A Eluju mandou assim: qual a melhor pílula para mulher que tem enxaqueca crônica? Bom, a gente precisa levar vários fatores em consideração. Não sei se você assistiu a live que a gente fez sobre métodos contraceptivos e enxaqueca, né? O que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração se essa mulher tem enxaqueca com aura ou não. A gente tem que levar em consideração. E a primeira coisa que eu falo pra vocês, gente, por que você quer tomar pílula? É a primeira reflexão que você tem que ter. Ah, eu quero tomar pílula pra não engravidar. Sério que você vai pôr hormônio pra dentro do seu corpo, sendo que você podia usar uma camisinha? A gente já refletiu sobre isso. Assiste a live que a gente conversou muito sobre isso, tá, gente? A gente precisa entender que se a gente sofre com enxaqueca e cerca de 70% das mulheres tem piora da enxaqueca no período menstrual, não faz sentido a gente ficar enfiando mais hormônio pra dentro do nosso corpo, tá? O que a gente conversou aqui é o quê? Que o anticoncepcional, o combinado, por exemplo, ele tem, né, que é o estrogênio e progesterona, ele vai ser, a gente toma a pílula, então ela vai ser metabolizada pelo fígado e vai ter uma ação sistêmica no nosso corpo. Vai ter estrogênio e progesterona espalhado pelo nosso corpo todo. Quando a gente fala das injeções, é pior ainda, tá? Por quê? Porque é uma bomba que você enfia. Você toma uma injeção pra durar um mês inteiro o efeito daquele hormônio no seu corpo. É muito hormônio. Agora, quando a gente fala do Dilmirena, ele acaba tendo uma ação local, o que não sobrecarrega o fígado para metabolização, né, do efeito desse remédio, tá? O Dilmirena, então, ele tem uma ação local. Quando a gente fala de anticoncepcionais hormonais, ele acaba sendo uma boa opção, mas a decisão tem que ser tomada por você, junto com a sua ginecologista, tá? Então é muito importante que você converse com ela, para que ela mostre para você todo o leque de possibilidades que você tem para esse momento. E, gente, é muito importante a gente ponderar se realmente vale a pena a gente colocar hormônios no nosso corpo simplesmente pelo fato de que a gente não quer engravidar. Existem outros métodos que a gente pode utilizar para evitar a gestação sem ser tomando hormônios, tá? Inclusive, tem muita gente que manda mensagem pra mim falando assim: Fer, sofro com enxaqueca menstrual, se eu tomar anticoncepcional vai melhorar? Cara, a grande maioria das pacientes não melhoram, tá? Muito pelo contrário. Agora, existe uma ou outra que vai ter uma melhora, tá? Mas não é a grande maioria. A grande maioria toma esse anticoncepcional achando que vai regular o hormônio, que vai melhorar a questão da enxaqueca menstrual e não melhora, piora. Você tá colocando mais hormônio pra dentro, tá? Vamos lá. A Isa comentou aqui, ó: o meu neurologista falou que ia aplicar o Botox, mas não sabia se ia dar certo. Não deu, sinto dor todos os dias. Então, o Botox acaba sendo uma opção, principalmente, né? Na verdade, a gente fez a live já com a doutora Adriana Mouro. Se você quiser, tiver curiosidade pra assistir, a live tá disponível. Excelente neurologista. Inclusive, pacientes minhas estão passando com ela. O que a gente precisa entender, né? O Botox, ele vai ser indicado em casos de enxaqueca crônica. E sim, existe uma parcela das pessoas que não vão sentir diferença, tá? Não é pra todo mundo. O que a gente precisa entender, né? A gente precisa usar essas falhas terapêuticas como bússola. Eu sempre falo isso pra vocês, tá? Não é porque o Botox não funcionou pra você que, nossa, você tá lascada, nada vai funcionar. O que você tentou fazer de mudança de hábito? Tá? Ah, então eu tomei... Quando eu pergunto para as pacientes, isso me deixa meio doida, gente. Eu falo assim, gente, o que você já fez? O que elas falam pra mim? É uma lista gigantesca de remédio. Ah, tomei topiramato, tomei amitriptilina, tomei propanolol. Aí você fala assim, tá, isso foi tudo? Foi, tomei um monte de remédio, Fer. Mas e as mudanças de hábito? O que você fez para tentar potencializar o efeito dessas medicações? Nada, você ficou esperando que a pílula mágica fizesse efeito. E isso não existe, meus amores. A gente precisa ter um papel ativo no nosso tratamento. Quando a gente faz as mudanças de hábito, a gente ajuda esse remédio, que muitas vezes é necessário, pra gente reequilibrar os nossos neurotransmissores, o nosso sininho de dor que fica despertando lá que nem um doido, tá bom? A gente precisa. Fer, antes que me perguntem, mas quais são essas mudanças? Gente, precisa controlar a hidratação, precisa fazer prática regular de atividade física, precisa se alimentar de forma saudável,
evitar alimentos inflamatórios, precisa melhorar o controle do estresse emocional. Então tudo isso, e melhorar a qualidade de sono, tá? Tudo isso vai favorecer um ambiente menos propício ao surgimento de crises. Eu tenho um monte de paciente que já melhorou a frequência e a intensidade das crises só com as mudanças de hábito, tá? Então precisa tomar um papel ativo nas mudanças. Gente, água, estão tomando? Como é que tá a água de vocês? Vamos lá, ó. A gente tem a meta, hein? Vamos bater a meta. A Tata ele mandou assim: por que café e melancia é um gatilho? Bom, o café é uma coisa, a melancia é outra. O que a gente tem que entender? O café, ele pode ser um gatilho para a grande maioria das pessoas que sofrem com enxaqueca, porque ele é um estimulante cerebral. O café, o chá verde, o mate, o chá preto, todos eles são estimulantes do nosso cérebro, tá? E quando a gente fala de enxaqueca, a gente precisa lembrar que o nosso cérebro, ele já é mais hiperestimulado e ele é bem sensível. Então, para que é que a gente vai estimular ainda mais um cérebro que já é muito estimulado? Tá? Isso favorece desequilíbrios e favorece o surgimento de crises. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que às vezes o alimento tem um fator emocional envolvido. Por exemplo, Fer, toda vez que eu tomo café eu lembro do meu pai que faleceu e eu tomava um cafezinho com ele. Então quando eu tomo aquele café, cara, nossa, pra mim aquece meu coração. A gente vai falar pra esse paciente, não, ó, proibido o café? Não. O que a gente tem que tentar entender? A gente tem que tentar diminuir o consumo. Não necessariamente a gente precisa colocar, gente, alimentos como vilões da nossa vida. Porque isso depende, que nem essa mesma pessoa colocou aqui, agora já fugiu o nome que já subiu. Melancia é um gatilho. Melancia pode ser um gatilho pra você, como pode ser um gatilho pra várias pessoas. Na melancia a gente tem a citrulina, que é vasodilatadora. E a gente sabe que algumas alterações em calibres do vaso sanguíneo podem propiciar o surgimento de crises de enxaqueca. Só que não vai ser todo mundo que vai ter crise comendo melancia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê na internet essas listas prontas de alimentos. Tudo bem? O que a gente tem que lembrar? Uma coisa são alimentos inflamatórios. Alimentos, aliás, não existe alimento inflamatório, existe alimento pró-inflamatórios, que favorecem o surgimento de inflamações. Esses alimentos, sim, de uma forma geral, eles precisam ser evitados por quem sofre com enxaqueca. Agora, outros alimentos, que nem teve uma pergunta aqui, que eu já vou até responder, depois eu pulo ela quando ela chegar. Fer, qual fruta eu posso comer? Meu amor, a fruta que você quiser. Por quê? Porque com certeza clicou na internet e apareceu assim: quem tem enxaqueca não pode comer banana, quem tem enxaqueca não pode comer manga, quem tem enxaqueca não pode comer melancia, quem tem enxaqueca não pode comer ameixa, quem tem enxaqueca... O que a gente tem que entender? Que isso é variável. E por que? Agora eu vou explicar pra vocês. Por que as pessoas falam isso? Ah, elas falam isso por conta do índice glicêmico do alimento. Cara, você vai virar a louca neurótica que vai olhar na internet o índice glicêmico de cada alimento que você vai comer? Sinto muito se você vai fazer isso, tá? Cadê a sua qualidade de vida? O que gera isso? Isso gera ansiedade. E aí você vai controlar tudo que você come, e é o que mais acontece com as minhas seguidoras. Controla tudo que come, aí chega pra mim e fala assim: Fer, continuo com crise. Não como mais açúcar, não como mais carboidrato, não como mais fruta nenhuma e continuo com crise. Aí eu falo, porque não é só alimentação. Simples. E muitas vezes, quando a gente vai nessa onda do que a gente vê na internet, no Google lá, dessas listas prontas, essas dietas prontas, gente, é cilada. Inclusive, alguém me mandou no direct assim, né? Fer, eu queria uma dieta pra quem sofre com enxaqueca. Meu amor, primeiro, dieta quem passa é nutricionista. A gente tem que entender que dieta não é pode comer isso, pode comer aquilo. Não, dieta tem assim, coma tanto disso, evite tanto daquilo. É assim que a gente tem que observar. É assim que é uma dieta. Agora, o que acontece? Quem vai passar essa dieta é o nutricionista. O que ele vai levar em consideração? Ele vai levar em consideração seu percentual de gordura, ele vai levar em consideração seus objetivos, ele vai levar em consideração seu IMC. Então não existe um padrão pronto de dieta alimentar pra mandar a enxaqueca embora. Entendam
isso varia de cada pessoa. Então perguntaram assim pra mim das frutas. Aí o que eu ia terminar de explicar das frutas, que eu já me perdi, né? O que tem a questão das frutas? As frutas, algumas frutas, têm um alto índice glicêmico. Resumindo de um jeito bem fácil, entender? Tem muito açúcar. Açúcar natural, mas é muito açúcar. O que acontece quando tem muito açúcar? Quando a gente tem um pico muito grande de açúcar, o nosso pâncreas vai liberar insulina para fazer esse açúcar entrar na célula. Só que se tem muito açúcar, ou seja, se o alimento tem muita glicose, se tem muito açúcar, o nosso pâncreas vai liberar muita insulina. E insulina em excesso, ela é inflamatória. E tudo que é inflamação no nosso corpo propicia um ambiente mais favorável para as crises. Então é por isso que falam das frutas. Mas o que você tem que levar em consideração, tá? Ah, então eu comi maçã. A maçã tem um índice glicêmico, na verdade a maçã tem um índice glicêmico baixo. Mas assim, ela tem bastante fibra. Então o que acontece? A fibra vai ajudar com que você não tenha esse pico de glicemia tão alto. Então não vai ter uma liberação tão grande de... Fugiu. Gente, fugiu a palavra. Glicemia, de insulina. Não vai ter esse pico de insulina, tá? Então é só você equilibrar. Coma a sua fruta junto com uma fibra. Fer, banana me dá crise de enxaqueca. Se você comer a banana sozinha, pode ser que dê. Agora, se você comer a banana com chia, por exemplo, é muito provável que você não tenha crise de enxaqueca com a banana, tá? Então a gente precisa entender que a gente precisa, né, se observar. Existem algumas coisas que são muito gerais, que valem para a grande maioria das pessoas, mas a questão alimentar, de uma forma geral, é muito, muito pessoal e varia muito, tá? Vamos lá. Enxaqueca, a Lucimara perguntando, enxaqueca não é uma doença? Não tem nada para usar para evitar essas crises? Lucimara, lógico que é uma doença. Enxaqueca é uma doença que pode ser muito incapacitante desde que você não trate. Peraí que tá vibrando esse trem aqui. Desde que você não trate ela corretamente, ela pode ser muito incapacitante, tá? Não tem nada aqui pra usar pra evitar. Lógico que tem. A gente tem as mudanças de hábito. Em alguns casos vai ser indicado a utilização de medicamentos preventivos, a depender da frequência e da intensidade da sua crise. Então tem tratamento. Eu sempre falo isso aqui. A enxaqueca não tem cura, mas tem tratamento. E dá pra viver bem e dá pra ter qualidade de vida, mesmo tendo enxaqueca. Tudo bem? Vamos lá. Gente, tá passando muito rápido. Fê, boa tarde. O suco anti-inflamatório pode tomar todos os dias sem intervalo? Pode, Amanda. O que acontece? Teve gente até que me mandou mensagem, já vou responder aqui. Fê, eu enjoei de tomar o suco anti-inflamatório. Você precisa variar, tá? Tudo que você come todos os dias igual, você vai enjoar. Não ia ser diferente com o suco anti-inflamatório, tá? Então você pode variar. Aí um dia você coloca beterraba. Fer, beterraba tem alto índice glicêmico. Tem, mas você vai estar comendo ela junto com salsão, você vai estar comendo ela junto com a maçã, você vai estar comendo ela junto com o pepino, ou seja, tá cheio de fibra nesse suco anti-inflamatório, que vai fazer com que você não tenha esse pico de glicemia, que vai levar a esse pico de insulina, que vai deixar o ambiente favorável para inflamação. Até porque a gente tem dentro desse suco anti-inflamatório o gengibre, que é anti-inflamatório, e a água de coco, que é antioxidante, tá bom? Vamos lá. Fer, como cortar diarreia causada pelas crises de enxaqueca? Olha, na verdade, eu não sei te responder essa pergunta. O que a gente precisa fazer, na verdade, é fazer com que essas crises não aconteçam. Então, a gente precisa fazer um bom tratamento preventivo. E aí, a gente elimina. É a mesma coisa que eu falo para os pacientes que sofrem com aura, né? Existem alguns medicamentos que são, principalmente tupiramato, né, que são indicados para pacientes que sofrem com enxaqueca com aura, mas não existe um tratamento específico para aura, tá? A gente vai diminuir a aura como? A gente vai diminuir fazendo um bom preventivo, evitando as crises de enxaqueca, a gente vai evitar a aura, a gente vai evitar a diarreia, a gente vai evitar as tonturas, a gente vai evitar as náuseas, tá? Então é um bom tratamento preventivo, não tem outra resposta para isso. A Amanda perguntou das frutas, que a gente já respondeu. Fer, percebo que no calor é certo que minha cabeça vai doer bem no alto. Qual o motivo? Bom, existem algumas questões envolvidas. Quando tá muito calor, a gente tende a perder mais água do nosso corpo, ou seja, desidratar. O que a gente precisa ter sempre em mente? Quando a gente sente sede, a gente já está desidratando. Então, o ideal é que a gente não sinta sede durante o dia, porque a gente está sempre tomando água.
Lembra que a gente sempre fala da meta hídrica. Como que calcula a meta hídrica? O seu peso vezes 35, que é 35 ml de água. Vai dar o valor da ingesta hídrica que o seu corpo precisa para funcionar bem. Então existe esse fator de desidratação que pode estar relacionado com o surgimento da sua crise no calor. Outra questão que pode existir, mas que não existe um consenso na literatura sobre isso, tá, gente? Mas algumas linhas sugerem que essa dor de cabeça, né, essa crise de enxaqueca que vem por essa alteração de temperatura, né, muito calor, na verdade, por excesso de calor, tá relacionada à vasodilatação dos vasos sanguíneos que acontecem por conta do calor, tá? Mas ainda não há um consenso sobre isso. Embora faça até um sentido, não existe um consenso total sobre isso. Então, aposte sempre na hidratação. A Regina falando aqui, ó, minha sede vem só à noite. Respondi isso nos stories hoje. O que a gente precisa observar, né? Essa sede só de noite, né, uma sede muito intensa de noite, pode ser um sinal de que você não tá fazendo a hidratação correta durante o dia, tá? Pode ser um sinal. Ela pode vir como sintoma da diabetes, que pode surgir também. E alterações na tireoide também podem apresentar esse sintoma. Então, faz lá o seu check-up, vê se tá tudo bem. Mas antes de se estressar e pensar que pode ser uma outra doença, melhore a sua hidratação ao longo do dia. Não adianta chegar de noite e a gente se empanturrar de água, porque o que vai acontecer? Você vai acordar durante a noite pra fazer xixi. E aí, o que vai acontecer? Você quebrou o seu ciclo do sono, diminuiu a produção de melatonina, diminuiu a energia que você estava recarregando pro dia seguinte. E aí, quando você tem um sono que é cortado, um sono de má qualidade, você fica propício ao surgimento de crises de enxaqueca. Então, melhore a sua hidratação durante o dia, beleza? Gente, não esquece de deixar o like de vocês e encaminhar nossa live para distribuir para mais pessoas. Atenda a nossa meta hídrica, vamos lá. Deixa eu ver, Cleia, peraí que eu tenho muitas perguntas pra responder, eu já chego nessa pergunta aí. Deixa eu ver aqui. A Miranda, Luciene mandou assim, queria uma dica de café da manhã, não tomo mais o café, suco mesmo mudando, já enjoei, então mudei pra chá, mas já não desce mais e leite é inflamatório. Miranda, o que acontece? A gente tem que entender que a gente precisa variar. Então assim, muito provavelmente você fez assim, vou tomar um suco anti-inflamatório, tomei o suco anti-inflamatório todos os dias. Aí fiquei um mês tomando suco anti-inflamatório, aí enjoei. Aí eu fiquei um mês depois tomando chá, aí enjoei. Aí fiquei um mês, não, varia, toma cada dia um, tá? Então toma um dia o suco anti-inflamatório, no outro dia, se você tolerar bem frutas cítricas, faz um shot de limão com própolis. No outro dia você você toma um iogurte, né? Um iogurte de verdade, aquele que só tem 2 ingredientes. Isso se você não tiver uma intolerância à lactose ou uma alergia à caseína, pode ser uma opção. Toma um iogurte com chia. No outro dia você faz um chá de gengibre. No outro dia você faz um chá de leão. Então assim, vá revezando, vá intercalando, porque você vai enjoar. E a gente precisa lembrar que a alimentação para quem sofre com enxaqueca, ela não necessariamente precisa ser uma alimentação chata, monótona, tá? Você precisa sentir prazer também quando você come, tá? Óbvio que a gente come para se alimentar, mas a gente precisa, né, olhar para nossa comida e ter vontade de comer essa comida. Se você come ela igual todos os dias, você vai enjoar e você não vai ter mais prazer em fazer isso, tá bom? Vamos lá. Fer, já mudei há um mês, a Leila mandou, Fer, já mudei há um mês a alimentação, retirei café, açúcar, farinha, leite, faço atividade física quase todos os dias. A TPM tem me matado, fico muito irritada, sensível, o que fazer se isso acaba sendo gatilho para as crises? O que a gente tem que observar? Observar os seus níveis de vitamina B6, tá? A vitamina B6, em alguns estudos, já mostraram que a gente pode utilizar ela, né, para melhorar sintomas de TPM, porque ela ajuda na regulação dos níveis de estrogênio. Então a gente pode observar na vitamina B6. Eu até anotei aqui onde é que a gente encontra. A gente encontra B6 na banana, no salmão, no frango, tá? Então, alimente-se de alimentos ricos em vitamina B6. Outra coisa que a gente tem que observar, né? A gente já conversou aqui naquela live mesmo sobre métodos contraceptivos e enxaqueca. Acho que foi nessa live, não tenho certeza. A gente já falou sobre a alimentação para cada fase do ciclo, né? Então, observa, lá na primeira fase do ciclo, isso se você não usa anticoncepcional, né? Lá naquela primeira fase do ciclo, se alimenta mais com couve-flor, couve, brócolis, espinafre. Se você... agrião, rabanete, nabo, né? Utiliza mais
semente, como a semente de girassol, a semente... Não, nesse caso, na verdade, deixa eu até ver minha colinha, ó. Semente de linhaça e semente de abóbora, lá na primeira fase do ciclo. Na segunda fase do ciclo, que é depois da ovulação, né, alimente-se mais de alimentos folhosos verde escuro, né, então... espinafre, couve, agrião, rúcula e alimentos roxos, então berinjela, cebola roxa, beterraba, repolho roxo. E aí nessa segunda fase do ciclo você começa a incrementar a semente de girassol e a semente de gergelim torrada, tá? Esses alimentos podem ajudar a gente a regular a nossa saúde hormonal. Isso pode fazer com que você tenha uma diminuição nas crises nesse período, tudo bem? Gente, eu sei que vocês estão mandando um monte de pergunta, mas ainda tem um monte de pergunta do Fer Me Explica que o pessoal tinha mandado. E tá acabando o nosso tempo. A Jo mandou assim. Fê, essa eu já respondi, Jo, sobre o anticoncepcional. Acabei de falar. Fê, sofro com enxaqueca. A Jo mandou outra. Fê, sofro com enxaqueca desde adolescente. Tenho 41 anos e 2 filhos. Porém, quando estive grávida nas 2 gestações, passei os 9 meses sem ter dor de cabeça. Foi por causa da progesterona? Já o que acontece? Durante a gravidez, né, normalmente a mulher tem uma melhora muito grande, né, nas crises de enxaqueca. Por quê? Porque ela para de ter aquelas flutuações dos níveis hormonais, tá? Então a gente tem uma alteração, um aumento, na verdade, dos níveis hormonais no primeiro trimestre da gestação. Pode ser que nessa fase as mulheres grávidas tenham ainda algumas crises de enxaqueca, mas depois do primeiro trimestre, esses hormônios se estabilizam. E aí, sem essas flutuações de níveis hormonais, a enxaqueca relacionada a alterações hormonais, ela para de acontecer, tá bom? Então sim, pode ter sido, aliás, sim, foi isso, a questão dos hormônios que pararam de flutuar durante a gestação, que estão relacionados a essa diminuição da sua crise de enxaqueca no período relacionada a alterações hormonais. Vamos lá. A Miriam mandou assim: Fer, problema na vesícula interfere nas crises de enxaqueca? Eu vou precisar retirar a vesícula. Será que depois melhora as crises? Obrigada por seus vídeos e explicações. Eu já tô sem remédio pra dor há 4 meses. Que delícia! 4 meses sem remédio, parabéns! Fico muito feliz por você, Miriam. O que acontece? A gente erroneamente costuma culpar a vesícula, fígado, estômago pelas nossas crises de enxaqueca, mas eles não são culpados pela crise. Então é muito, muito, muito improvável que essa retirada da vesícula vai resolver a sua crise de enxaqueca. Na verdade, ela não vai resolver, muito provavelmente não vai ter interferência nenhuma, tá bom? É a mesma linha daquilo que eu comentei, né? Que tem muitas mulheres que falam pra mim: Fer, eu vou tirar o útero pra ter menos crise. Fer, eu vou tirar os ovários pra ter menos... Gente, não resolve, tá? Não é assim que resolve as crises de enxaqueca. Não é retirando os nossos órgãos que vai resolver as nossas crises de enxaqueca. É fazendo um bom tratamento preventivo e fazendo as mudanças de hábito. Fer, a minha TPM quase morria de tanta enxaqueca, inclusive com muitos vômitos. Comecei com anticoncepcional contínuo e melhorou muito minhas dores. Tá vendo? Essa é a exceção, tá, gente? Não é a regra. Incluí uma caminhada diária também na minha rotina e tem me ajudado muito. Pois é, prática regular da atividade física, extremamente importante, né? É um daqueles 5 fatores que a gente sempre conversa aqui. Gente, tá acabando meu tempo. A Cláudia mandou assim: olá, comecei a te seguir, acho que 3 dias. Em que você é formada? Não entendi. Físio? Quando faço exercício físico de alta intensidade, saio da academia com dor fortíssima na cabeça. Por quê? Isso, Cláudia, eu sou fisioterapeuta, me formei pela Unifesp e me especializei pela USP. O que a gente precisa entender, né? Você parece ter o que a gente chama da cefaleia associada ao esforço físico, né? O que acontece? Principalmente que você coloca aqui até, né? Esforço físico intenso, né? Alta intensidade. Quando a gente fala de enxaqueca, a gente precisa lembrar que diversos desequilíbrios podem levar às crises de enxaqueca. Então, quando a gente fala da prática de atividade física, o ideal é que a gente faça um aumento gradual da intensidade da prática de atividade física, tá? Então, você vai aumentando essa intensidade aos poucos. Muitos pacientes me perguntam: Fer, qual que é a melhor atividade física pra gente começar? Uma caminhada leve, tá? O que os estudos mostram é que é uma caminhada moderada, tá? Então você começa com uma leve até você chegar numa moderada. Uma caminhada moderada realizada pelo menos 3 vezes na semana, por 30 minutos, é o suficiente para ter um impacto na frequência e na intensidade das crises. Então você precisa fazer um aumento gradual. Se você quer de fato, né, fazer uma academia mais puxada, você precisa fazer um aumento gradual.
Existem pacientes que vão realmente ser totalmente intolerantes à atividade física muito intensa, e aí é importante você conversar com o seu neurologista, porque em alguns casos pode ser optado o uso de anti-inflamatório antes da prática extenuante da atividade física, tá? Mas isso vai depender de como o seu corpo vai lidar com essa mudança gradual. Então volta um pouco o nível da atividade física que você está fazendo, vai aumentando ele gradualmente, tá? E vê como o seu corpo vai reagindo. Se ainda assim você continuar tendo dor na prática de atividade física intensa, aí é muito importante que você busque o seu neurologista e converse com ele sobre isso, tá? Porque existem outras possibilidades que podem ser adotadas. Inclusive, eu tava falando disso outro dia com uma seguidora, que ela falou assim, eu tinha crise de enxaqueca na relação sexual, e aí o meu neurologista me passou, né, uma medicação anti-inflamatória antes da relação sexual e pronto, acabou meu problema, eu vivo muito bem e faço amor toda hora que eu quero, né? Então assim, existem outras estratégias que podem ser utilizadas, mas teste primeiro o mais natural possível, teste primeiro fazer um aumento gradual da intensidade dessa atividade, pode ser que isso seja o suficiente para o seu corpo se adaptar a ela, tudo bem? Bom, vamos lá, ai meu Deus. A TJA mandou assim: Fê, tô quase um mês sem açúcar e glúten. Medi minha glicose hoje, deu 154. Eu tô tomando amitriptilina há quase um mês. Esse medicamento eleva o pico de glicose? Não, esse não é um efeito colateral da glicose. Procura um nutricionista, faça os exames de sangue pra avaliar o que tá acontecendo no seu organismo. Isso é um sinal de que algo não está bem, tá bom? A Natasha: eu percebo que quando eu faço musculação, fico com a cabeça estranha, fiz o eletroencefalograma e não tinha alteração. Mas tem um dia que sinto dor de cabeça, não exatamente dor, uma pressão na têmpora, olhos, nariz, sempre do lado esquerdo. Natasha, cabe nessa mesma questão que a gente acabou de falar, tá? Do esforço físico. Então faça, né, se organize para fazer um aumento gradual da intensidade dessa prática de atividade física, né? O que você está fazendo de musculação? E se você fizer um teste, pega um pouco menos de peso, vê como é que você se sente, tá? Então observa o seu corpo, o seu corpo dá sinais e você vai ter esse sinal de quando tá na hora de você ir um pouco além. Muito bom, Cris, fico muito feliz. A Cris Kika mandou assim: Fer, é verdade que a melatonina ajuda a não ter crises? Não, não é verdade. O que acontece? A melatonina, ela pode ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. Se você sofre com insônia, a melatonina ela não vai fazer você dormir. Se a sua insônia é aquela insônia inicial, que você deita na cama e não consegue dormir, demora pra dormir, a melatonina não é o melhor remédio, tá? O melhor caminho, tá? O que você tem que fazer? A higiene do sono, tá? Que a gente já falou aqui, já fez live, mas a gente pode fazer outra se vocês quiserem. Agora, se você tem aquela insônia que você desperta no meio da noite, aí a melatonina pode ser uma opção. Mas quando que ela vai ser uma opção? Depois que a gente tentar outras formas mais naturais. Por quê? Qual que é a questão da melatonina? A melatonina, ela pode melhorar a qualidade desse seu sono, se você acorda durante a noite. E por que pode ter um impacto na sua crise de enxaqueca? Porque se você acorda durante a noite, o que acontece? O sono não fica legal. Se o sono não fica legal, você torna um ambiente favorável ao surgimento de crises no dia seguinte. Então é por isso que você pode ter começado a tomar melatonina e ter percebido uma melhora na crise de enxaqueca. Mas a melatonina não é o melhor caminho pra gente melhorar a qualidade do sono. Gente, a higiene do sono tem que vir antes. Tem zero efeito colateral, custa R$0, tá? É só você se organizar e você ter o foco no que você precisa fazer, que você consegue melhorar a qualidade desse sono. Se não melhorar, aí sim você pode buscar outras formas de suplementação, de remédios necessários, tá bom? Vamos lá. A Cláudia mandou assim: oi Fer, boa tarde. Será que desvio de septo nasal tem a ver com enxaqueca? Falo isso porque tenho um desvio na narina direita, sinto um pouco de dificuldade de respirar desse lado e coincidentemente, ou não, é o lado que mais dói quando tô em crise de enxaqueca. Cláudia, não diretamente, tá? Mas o que acontece? Quem tem desvio de septo tem uma dificuldade maior de respirar. Você mesma já percebeu que você de vez em quando sente um pouco de falta de ar. O que acontece durante a noite? Essa pessoa normalmente é uma pessoa que ronca. E o que acontece quando as pessoas roncam? A gente tem durante a noite o que a gente chama de microdespertares. A gente dá umas acordadas porque a gente se assusta com o próprio ronco ou pela falta de ar que pode dar, tá? Então, o que a gente tem que observar? Que pode ser que esse desvio de septo, olha como é uma ligação. Ele não é culpado pela sua crise de enxaqueca, mas o que acontece? Você vai dormir, não vai dormir tão bem por causa desses microdespertares que você vai ter durante a noite. Você vai acordar se sentindo cansada
E aí, uma noite mal dormida, sim, pode ser um fator que vai favorecer o surgimento da crise de enxaqueca. Tudo bem? Gente, acabou nossa live, deu certinho pra terminar de responder as perguntas que vocês tinham enviado. Eu sei que vocês enviaram... Oi, Rê! Eu sei que vocês enviaram um monte de perguntas aqui que não deu pra responder. Não esqueçam que no domingo eu abro de novo a caixinha de perguntas pra vocês mandarem as dúvidas de vocês. Manda no post as dúvidas maiores, em vez de mandar um monte de caixinha de pergunta... em responder várias vezes a caixinha de pergunta, manda lá no post a dúvida maior, fica mais fácil de responder. E aí na live a gente se encontra pra responder as perguntas que vocês deixaram lá no post. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. É muito bom dividir esse espaço com vocês. Não terminei minha garrafa de água. Vocês terminaram de vocês? Manda um coração pra mim quem terminou e bateu a meta hídrica. Vou terminar nesses últimos minutinhos, vamos lá. E aí, bateu uma meta hídrica. Gente, eu espero vocês na quinta-feira. Quinta-feira vai ter live às 8h04. E a gente se encontra. Não esqueçam de deixar separada a garrafinha de água de vocês pra beber água comigo e bater a meta hídrica de vocês. Um beijo muito grande.